Olá, caro telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta segunda-feira, 14 de outubro. E começamos com a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete é sobre o apagão em São Paulo, que completa 2 dias, e a empresa Enel terá 2 meses para explicar a crise. Após troca de acusações entre o governo Lula e a Prefeitura de São Paulo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, diz que pode pedir o fim do contrato. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai intimar a empresa Enel, que aqui no Ceará se chama Coelce, concessionária responsável pela distribuição de luz na Grande São Paulo, para explicar o apagão. 2 dias após uma tempestade, quase 700 mil imóveis continuavam no escuro na região metropolitana. A empresa recebeu várias críticas por falta de ação na crise. A Enel terá 60 dias para se defender. Depois desse período, poderá ser pedida a caducidade, ou seja, o rompimento do contrato. A concessionária italiana é alvo de reclamações desde o apagão de novembro do ano passado. A situação provocou troca de acusações entre o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Nunes, candidato à reeleição, e o governador Tarcísio de Freitas criticaram a condução federal da crise. Já o ministro do governo Lula questionou o prefeito por não podar as árvores que caíram em cima da fiação. Comerciantes e moradores calculam prejuízo após mais de 48 horas sem energia elétrica. A entrevistada da segunda-feira hoje é Manuela Dias, teledramaturga, é autora do remake da novela Vale Tudo. Ela disse: ficar falando mal do Brasil não é mais legal como era antigamente. Lula repete práticas de Bolsonaro em farra de doações. Números da Codevasf, estatal responsável por obras para a redução de desigualdades, mostram que o governo Lula do PT repete modelo de distribuição pouco criterioso da gestão de Jair Bolsonaro do Partido Liberal. As doações para redutos eleitorais de deputados e senadores em 2024 chegaram a 547 milhões de reais, valor similar ao registrado no período eleitoral de 2020. Lígia Maria escreve: numa democracia, políticos podem ser ofendidos. Já tivemos Lula como sapo barbudo, Temer como vampiro, Geraldo Alckmin como picolé de chuchu e uma miríade de apelidos e ofensas. Trata-se de prática salutar. O que compromete a imagem das instituições são políticos que agem como crianças mimadas e um sistema de justiça que não defende a crítica humorística. Boulos gasta 6,2 milhões de reais para ter eleitor na rua. Falta de luz em São Paulo é pressão para Nunes em debate. E hoje a Band está realizando a partir das 10h30 da noite debate onde houver segundo turno nas capitais do país. E 16 capitais estão realizando
segundo turno de votação nas eleições 2024. E aqui em Fortaleza, em São Paulo, deverá ter o debate, hoje às 10h30, e também aqui em Fortaleza haverá o primeiro debate entre André Fernandes e Evandro Leitão para a prefeitura da capital cearense. Técnica de teste de HIV diz que foi usada como laranja. Esse caso repercutiu muito no fim de semana, principalmente no sábado, lá no Rio de Janeiro. A técnica Jaqueline Iris Bacelar de Assis diz que nunca realizou testes no PCS Lab, Laboratório do Rio, sob investigação por omitir laudos com falsos negativos para HIV. ONU, Organização das Nações Unidas, acusa Israel de invadir base no Líbano. Estados Unidos querem enviar soldados. E essa foto desse foguete aqui ao lado é para ilustrar a seguinte matéria: SpaceX tem sucesso em lançamento. A empresa do bilionário Elon Musk conseguiu lançar neste domingo o seu superfoguete Starship, o quinto da série, e recuperou o primeiro estágio em inédito pouso na própria plataforma, abrindo caminho para o seu rápido reuso. E a outra foto é para dizer da morte do publicitário Washington Oliveto aos 73 anos. Ícone da publicidade, criador do Garoto Bombril, ele morreu no Rio após quase 5 meses internado por complicações pulmonares. No caderno Ilustrada, a manchete e chamada de capa é sobre a Feira Internacional do Livro em Paraty, que aponta a literatura como força contra a brutalidade. Na Folha Investe, a chamada de capa da Folha de São Paulo é sobre cresce busca para financiar briga judicial. E, por último, os pais preferem dar mesada em dinheiro aos filhos a abrir contas digitais. Vamos agora para a capa, também em São Paulo, do O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete é a mesma da Folha. Falta de energia. Sob pressão, Enel aumentará efetivo no combate a apagão. Promessa veio após cobrança da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. 760 mil seguiu ontem, domingo, sem luz em São Paulo. A empresa Enel cortou funcionários e investimentos em 2023. Para especialistas, redução de custos faz parte de estratégia global da empresa em movimento para remunerar melhor os acionistas da empresa. Ainda chamada de capa, Washington Oliveto, de 1951 a 2024. Gênio publicitário, criou comerciais antológicos, como o Garoto Bombril. Foi o principal rosto de gerações de profissionais que tornaram a publicidade brasileira uma das mais criativas do mundo. E abaixo aqui da manchete do apagão em São Paulo, esta foto mostrando
ontem o cruzamento, ontem à noite, da Avenida Henrique Schellmann com a Rua Teodoro Sampaio, com semáforos desligados por falta de energia elétrica. Mostra do caos da falta de energia em São Paulo. Outra chamada de capa do Estadão de hoje é uma matéria sobre fundo eleitoral, que pagou 55 milhões de reais a candidatos que tiraram menos de 100 votos. Levantamento do Estadão encontrou 2.771 candidatos que receberam, em média, R$ 1.700 por voto obtido nas urnas. Transição geracional. Com Lula perto dos 80 anos, PT tem dificuldade para renovar lideranças. Nas maiores capitais, apenas 5,7% dos 35 vereadores eleitos pelo partido têm 30 anos ou menos. Tensão no Oriente Médio. Estados Unidos decidem enviar a Israel sistema antimísseis e 100 soldados. Anúncio coincide com estudos dos governos dos dois países para realização de ataques retaliatórios ao Irã. No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa do Estadão é sobre uma matéria dizendo que na fronteira, lá em Roraima, floresce o mercado de aposentadoria para venezuelanos. Na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, escritórios de advogados, escritórios de assessoria previdenciária cobram até R$ 7.000 de imigrantes recém-chegados ao país, ao Brasil, para obtenção de aposentadoria ou do benefício de prestação continuada, que é o BPC. Em alguns casos, informa reportagem escrita pelo Vinícius Valfré, os benefícios foram obtidos de forma irregular e cobrando essa quantia de R$ 7.000 por pessoa que se aventura a obter aposentadoria aqui no Brasil, venezuelanos, não é? Ou então, para que eles entrem na lista de benefício social do governo federal, um deles é o benefício de prestação continuada, BPC. Saúde mental. Estados americanos acionam o TikTok por vício em crianças. Teste espacial. Com manobra inédita, foguete de Elon Musk volta a local de partida. No caderno de cultura, é o C2, a matéria é sobre literatura. O escritor Jefferson Tenório lança livro sobre cotas nas universidades. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Capa do jornal O Globo. E o destaque no alto da capa é o obituário Washington Oliveto, 73 anos. A genial mente criativa foi o seu melhor produto. Do primeiro sutiã, as 1001 utilidades da esponja de aço, que é o Bombril, a usina de ideias, que era a cabeça de Washington Oliveto, marcou não apenas a publicidade brasileira, mas também
a vida de gerações no país. Reconhecido como o mais influente publicitário brasileiro, ele se fez presente também em outras áreas. Por exemplo, teve relação com a música, homenageado que foi em canções de Jorge Benjor. Ele teve também presente com o futebol, sendo um dos pais do movimento Democracia Corintiana, e escrevia sobre temas variados em sua coluna no jornal O Globo. Oliveto morreu ontem após 4 meses internado no Rio de Janeiro. E a manchete escolhida para a edição desta segunda-feira, dia 14 de outubro, pelo jornal, é sobre o apagão em São Paulo. Enel, a empresa Enel, não cumpriu o plano de contingência, dizem agências. Há 2 dias, 700 mil seguem sem luz na capital paulistana e não há previsão de volta total do serviço. A empresa não mobilizou o número de agentes acordado na crise anterior, que foi em novembro do ano passado. Ao lado da manchete principal, antes da manchete, vou mostrar aqui essa foto, que é sobre a tempestade lá em São Paulo, e dizendo na legenda: fiação abaixo, mais de 2 milhões chegaram a ser afetados pela queda de energia desde sexta-feira. A cidade ainda tem muitas árvores que atingiram a rede elétrica por causa das chuvas. E conta aqui a história que ainda ontem 700 mil pessoas estavam sem luz em casa por conta dessas chuvas e por conta da ineficiência da empresa a empresa Enel, de dar uma resposta rápida a esse problema em São Paulo. E é a segunda vez, reincidente. E ao lado da manchete tem um caso que foi um escândalo lá no Rio de Janeiro. Funcionária que assinou laudo acusa laboratório e nega aval a órgãos doados. Jaqueline de Assis, que assina um dos laudos que liberaram órgãos contaminados para transplante, declara que o laboratório PSC Lab usou sua assinatura sem ela saber. Ela diz que nem sequer é biomédica e tinha cargo administrativo. Já o laboratório, o PSC, afirma que ela, Jaqueline, apresentou certificado de que exerce a profissão. Inclusive, ontem, no programa Fantástico da Rede Globo, a Jaqueline de Assis contou essa história em reportagem do Fantástico, dizendo que foi usada por essa empresa, que ela não assinou laudo nenhum. Na área internacional, a chamada de capa do O Globo de hoje é dizendo que o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, diz que a ONU serve como escudo para o Hezbollah e crise escala. Forças de Israel
atacaram e invadiram uma base da missão das Nações Unidas no sul do Líbano e o premier Netanyahu defendeu retirada dos capacetes azuis. Capacetes azuis são, como são chamados, os agentes da ONU em missões em países estrangeiros. O Netanyahu defendeu a retirada dos capacetes azuis da região do Líbano. O secretário-geral da ONU, o Guterres, reagiu apontando possível crimes de guerra dos israelenses. Fracasso nas urnas acelera negociações entre PSDB e o PDT por nova federação. A união dos dois formando uma federação para sobreviver às cláusulas de barreira visando as eleições de 2026, diz a chamada de capa. Os dois partidos, PSDB e PDT, perderam metade dos prefeitos que elegeram nas eleições municipais de 2020. E com bancadas federais já reduzidas, passam a ficar ameaçados pela cláusula de barreira prevista na legislação eleitoral. Formar federações não melhorou o desempenho dos partidos nas eleições municipais deste ano. E as cláusulas de barreira, cada ano está previsto na legislação eleitoral, legislação esta aprovada pelo Congresso, cada ano ela vai ficando mais rígida. E para alcançar e para ultrapassar, na verdade, essa cláusula de barreira, os partidos têm que se fundirem ou se formarem federações, porque o critério para distribuição do dinheiro para os partidos e também do tempo que eles usam na propaganda gratuita do rádio e da televisão, o critério usado é pelo tamanho da bancada federal na Câmara dos Deputados. Esta foto, muito bonita, é de Paraty, a Flip da retomada. Sucesso de engajamento e público, com plateias indo além dos auditórios, evento de Paraty recupera frescor ao apostar em programação que uniu literatura e temas quentes. Realmente parece que foi um sucesso a Feira Internacional do Livro em Paraty. Outra chamada de capa, agora na área internacional, é dizendo que impacto na área social do ajuste no primeiro ano de Javier Milei, que é o presidente da Argentina, gera protestos. Citada como remédio amargo para recuperar a economia no médio prazo, maior redução do gasto público em 65 anos naquele país afeta setores como saúde, educação, ciência e tecnologia. A última chamada de capa do jornal o Globo é dizendo que problemas de vista, problemas de visão prejudicam aprendizado e causam evasão escolar. Levantamento com 110.700 alunos de 6 meses a 15 anos mostrou que 19% tinham problema de vista e 18.000 não usavam óculos, causando
defasagem no aprendizado e também evasão escolar. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. A manchete é sobre crise climática. Estudo da FUNSEMI. Temperatura do Ceará sobe 1,8 graus Celsius em 60 anos, em 6 décadas. E esta foto aqui do Francisco Fontinelli é mostrando aqui uma plantação de milho seca, totalmente seca. Até a árvore no meio da plantação está desse jeito. E diz o seguinte: pesquisa identifica que a cada 10 anos, nas últimas 6 décadas, houve incremento de 0,3 graus Celsius na temperatura média do ar no estado do Ceará. Impactos das alterações térmicas atingem plantações e colheitas. Ainda chamada de capa do jornal O Povo desta segunda-feira, na coluna Farol, a foto aqui do Washington Oliveto. Morre aos 73 anos o Washington Oliveto, criador de publicidades inesquecíveis. E esse grupo aqui de pessoas com este pianista é para dizer de um evento ontem, lá na praia de Iracema. Música na Ponte. Projeto Pôr do Sol, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Fortaleza, na Ponte dos Ingleses, que é conhecidamente, mais popularmente chamada de Ponte Metálica, mas na verdade é a Ponte dos Ingleses, reúne público para apreciar apresentações ao ar livre no fim de tarde. E é uma apresentação gratuita, de boa música, e é evento muito apreciado por jovens no final da tarde na beira-mar de Fortaleza, mais especificamente na praia de Iracema. Chamada de capa ainda na área de esportes, pesquisa Datafolha aponta as maiores torcidas de futebol na capital do Ceará. Na área de política, a chamada é sobre apoio do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ele que é presidente municipal do PDT, o apoio dele a André Fernandes recebe críticas de petistas e defesa de Ciro Gomes. O apoio de Roberto Cláudio foi publicado nas redes sociais na manhã, por volta de 9 horas da manhã do sábado. Chamada última aqui na área de economia, do jornal O Povo, dizendo que a venda de veículos usados cresce 16,5% no mês de setembro no estado do Ceará. Vamos agora para Brasília, Distrito Federal. Vamos saber aqui das manchetes das chamadas de capa do Correio Brasiliense. E o primeiro destaque é sobre soldado do Exército é sepultado sob forte emoção. O caixão coberto pela bandeira nacional foi o reconhecimento do valoroso serviço prestado à nação brasileira, disse o comandante do Exército lá em Brasília, o tenente-coronel Silva Neto, durante a despedida de Yuri Araújo
Azevedo, de 19 anos, que morreu na sexta-feira, atingido por uma árvore, por um pinheiro, em frente ao quartel. Ele estava trocando as bandeiras hasteadas em frente ao quartel. Estava chovendo muito em Brasília, choveu bastante em Brasília na sexta-feira. A árvore caiu, atingiu esse jovem de 19 anos e o matou na hora. Outra colega dele de exército que saiu machucado, mas conseguiu escapar. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense dizendo que mais apoio dos Estados Unidos a Israel. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou o envio de militares e de um sistema de defesa antimísseis para Israel, com o objetivo de aumentar a proteção contra os ataques do Irã. Adeus ao genial Washington Oliveto, uma das mentes mais brilhantes da publicidade. Washington Oliveto morreu ontem, aos 73 anos, por complicações de uma cirurgia de pulmão. Premiado em Cannes, ele criou peças inesquecíveis, como o primeiro sutiã da Valisere e o cachorrinho da Cofap, que é produtos automotivos, e o garoto Bombril, e fez a propaganda brasileira ser respeitada e admirada no mundo. Regular as Big Techs, que essas grandes empresas de tecnologia, é desafio para o governo federal. O tema de regramento das gigantes globais de tecnologia enfrenta diversos obstáculos no Brasil, a exemplo de muitos países. O Ministério da Fazenda apresentou na semana passada um estudo com propostas para evitar práticas predatórias por grandes plataformas. A ideia é que a regulamentação fique sob o comando do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o chamado CAD. Na área de esportes, essa foto desse jogador programado para balançar a rede. Confirmado no ataque da seleção brasileira de futebol, amanhã contra o Peru, no Mané Garrincha. O estádio Mané Garrincha é lá em Brasília. O jogador Igor Jesus fala na realização de um sonho e espera ajudar o técnico Dorival Júnior com mais gols na aceleração do processo em busca da classificação para a Copa de 2026. O Brasil treina hoje no Mané Garrincha, se preparando para o jogo de amanhã. COP29, reunião preparatória no Azerbaijão, destaca necessidade de elevar volume de recursos. Aqui uma foto para dizer que esse daqui é a Avenida W3 Norte. Vias da W3 Norte passarão por revitalização. Bombeiros são homenageados. Os 6 socorristas que morreram na queda de um helicóptero em Minas Gerais foram sepultados ontem. Corrida cor-de-rosa, em uma realização do Correio Brasiliense e da revista Encontro da Rádio Clube, a terceira edição da corrida Encontro Delas reuniu 1.200 mulheres. Evento chama atenção para a prevenção contra o câncer de mama neste mês de outubro, que é dedicado à prevenção desta doença. Agora vamos para a capa do Valor Econômico.
Primeira chamada, agronegócios. Agrex, do grupo japonês Mitsubishi, vai investir 700 milhões de reais em suas operações no Brasil. Logística. Seca deve manter o rio Amazonas fechado para o tráfego de grandes navios de carga, pelo menos até o fim do ano. Comércio exterior. O diretor executivo da Anshan Brasil, que é o Abraão Neto, destaca a qualidade na alta recorde das vendas para os Estados Unidos. Manchete do Valor Econômico. Série de leilões tem potencial para contratar 24,2 bilhões de reais em obras. Licitações agendadas para o fim deste mês, incluem rodovias, saneamento, escolas e loteria. O governo de São Paulo responde por 4 das 6 disputas previstas. E uma delas é aqui no Piauí. Outro grande leilão marcado para quarta-feira, dia 30, é o da concessão de água e esgoto do Piauí, que deverá gerar 8,6 bilhões de reais de investimentos, além de outorga de ao menos de 1 bilhão. O projeto lá no Piauí abarca os 224 municípios do estado. Só lembrando, no Piauí tem 224 municípios, no Ceará são 184. Só um dado. Então, o projeto abarca os 224 municípios do estado, mas 3 desses 224, que já têm concessões em curso, só entrariam nesse leilão após o fim dos contratos. E os 3 municípios que já têm contrato em curso é a capital, Teresina, a cidade de Landry Salles e a cidade de Antônio Almeida. Também chamada de capa do Valor Econômico, morre aos 73 anos o Washington Oliveto, criador de obras-primas da publicidade brasileira. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, suspende prazos para a Petrobras na Foz do Amazonas. Apagão atinge São Paulo e pauta a campanha eleitoral pela Prefeitura paulistana. Empresários defendem projeto de lei sobre o mercado de carbono. Bancada dos estados na Câmara dos Deputados poderão mudar. Na eventual nova composição, Santa Catarina e Pará ganhariam 4 parlamentares cada bancada. O Amazonas subiria de 8 para 10 deputados. E os cearenses, os goianos, os mineiros e os matogrossenses teriam um representante a mais em cada bancada. Já o Rio de Janeiro perderia 4 assentos na Câmara dos Deputados e as bancadas da Bahia, da Paraíba, do Piauí e do Rio Grande do Sul, perderiam 2 deputados. Alagoas e Pernambuco perderiam 1 deputado em cada bancada. Por último aqui, chamada de capa, é uma matéria sobre marketing. Primeira mulher a comandar o marketing do Bradesco, ela é a Natália Garcia, afirma ao Valor Econômico que os 2 maiores desafios para a comunicação no setor financeiro são a tecnologia e as mudanças de hábitos do consumidor. Com estas informações do Valor Econômico, eu encerro aqui esse primeiro momento apresentando para os senhores e as senhoras da TV da Transparência as capas dos principais jornais do país e aqui do jornal Cearense O Povo. Nas páginas internas, Edson, da Folha de São Paulo, o primeiro editorial defende o seguinte: ANEEL
A empresa Enel precisa mostrar a altura de desafio agora frequente. Eventos climáticos extremos não podem mais ser tratados como anomalia por aqueles encarregados de planejar e executar serviços públicos, e respostas a emergências precisam ser enfrentadas como prioridade. Segundo editorial, Nobel da Paz alerta para o perigo atômico. Honraria concedida à entidade japonesa que advoga pelo fim dos arsenais nucleares vem em hora oportuna, com o mundo em guerra em várias frentes e acirramentos do embate geopolítico entre Estados Unidos, Rússia e China. Vamos agora para as páginas de política da Folha de São Paulo. Lula repete Bolsonaro em farra de doações e faz entregas até nas vésperas das eleições. Campanha de bolos em São Paulo gasta 6,2 milhões de reais para ter militância nas ruas da capital paulistana. Ainda sobre a sucessão em São Paulo. Apagão e prejuízos pressionam Nunes, o atual prefeito, em primeiro debate do segundo turno. Após temporal em São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, e petistas fazem série de críticas a prefeito que bate boca com o ministro de Lula, o Alexandre Silveira, e diz ter pedido a rescisão de contrato com a empresa Enel. Bolsonarismo emplaca vitórias contra o PT na Baixada Fluminense. Jânio Quadros criou Guarda Metropolitana e acumulou controvérsias em 2 gestões. Primeira mulher a presidir a OAB São Paulo cumpre promessa e não tenta reeleição. Evento com ministros em Roma, Itália, tem 144 mil reais em gastos públicos. E alguns ministros, pelo menos 2 ministros do STF, participaram desse evento internacional. O Dias Toffoli e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Na Folha Investe, a primeira matéria, cresce procura por fundos que financiam disputas Davi contra Golias na Justiça. Palmeiras lança serviços financeiros e quer ser primeiro banco do seu torcedor. Pais ainda preferem dar a mesada em dinheiro, em espécie, aos filhos a criar contas digitais. Caderno Mercado. Recuperação de dívidas dos empregadores com o FGTS bate a marca recorde de R$1 bilhão. Pressão deflacionária se acentua na China e leva à preocupação. Washington Oliveto, criador da democracia corintiana e do garoto Bombril, morre aos 73 anos. Publicitário, foi o principal da história da Folha e levou o Leão de Ouro em Cannes com Hitler. De bom gosto, o Pelé da publicidade era a criatividade em pessoa. Redes sociais estão ligadas à depressão em adolescentes, afirma estudo. Montadoras da Europa focam elétricos mais baratos
para driblar crise. Energia limpa do Nordeste atrai data centers para o país, mas investimento fica em São Paulo. Apesar de concentrar os principais projetos de parques eólicos e usinas solares, região Nordeste ainda sofre com gargalos na rede de transmissão. Caderno Mundo. ONU acusa Israel de invadir sua base no sul do Líbano e Tel Aviv ignora pressão internacional. Na Argentina, Javier Milei patina em popularidade e já muda foco para eleição legislativa. Imagem positiva do presidente argentino esboça reação após queda, enquanto a imagem negativa atinge ápice em momento de disputa envolvendo forças de direita. Acusação de estupro contra Evo Morales adiciona tensão à racha com o presidente da Bolívia. Nova embaixada dos Estados Unidos em Brasília custará 3,5 bilhões de reais e ficará pronta só em 2030. Páginas de cotidiano, Brasil. Apagão chega a 2 dias com 699 mil paulistas sem luz. A empresa Enel terá 2 meses para se explicar por que demora tanto em resolver o problema. Comerciantes calculam prejuízos da falta de luz após fim de semana fechado e gasto com gerador de energia. Cachorro morre eletrocutado por fio rompido e fica 24 horas na calçada. Aquecimento global exigirá reformas em milhares de prédios de apartamento em São Paulo. Rio Grande do Sul vive expectativa por volta de aeroporto 5 meses após enchente travar viagens. Página de Meio Ambiente. 2024 deve se tornar o ano mais quente da história, diz Observatório Climático Copérnicos. Ainda na área de meio ambiente, metade dos brasileiros descarta errado resíduos especiais como os eletrônicos. Página de saúde. Técnica, a biomédica, Rio de Janeiro. Técnica usada, cuja assinatura aparece em teste de HIV, diz que foi usada como laranja. Jaqueline Iris de Assis afirma que não fazia exames, só checava erros de digitação. Laboratório do Rio de Janeiro nega a acusação. Cadernos de esporte. Último Big T, o Djokovic luta para estender sua carreira. A entrevistada da segunda-feira da Folha de São Paulo de hoje é a atriz, autora, ela é autora Manuela Dias. Ela diz que falar mal do Brasil não é mais legal. Ela diz, falando sobre o remake da novela Vale Tudo. A autora afirma que sua versão do folhetim de TV, com estreia em março, vai ter um viés mais construtivo que a versão original do escritor Gilberto Braga. A capa da Ilustrada é Andar com Fé.
Flip, que é a Feira Internacional do Livro de Paraty, aponta a literatura como uma esperança em meio à brutalidade, em edição que juntou best-seller, o francês Eduardo Louis e o influenciador brasileiro Felipe Neto. Diretor de televisão conta bastidores da Record e da criação da CNN e do CNBC. Agora vamos para a capa, as páginas internas do Estadão. A primeira nota da coluna do Estadão diz: apagão de planejamento vira arma no segundo turno da eleição pela Prefeitura de São Paulo e esquenta a campanha. Outra nota aqui da coluna diz respeito sobre a escolha de 2 ministros para o STJ, que a formação das listas tríplices que serão enviadas para o presidente Lula está marcada para amanhã às 9h30 da manhã, lá no STJ. Diz o seguinte: o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, apoia a desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, ela que é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para uma das 2 vagas abertas na Corte, garantem interlocutores. Procurada, a assessoria de imprensa do STJ afirmou que Benjamin não está apoiando ninguém e apenas tem reiterado a importância das 2 listas contarem com nomes de mulheres para compor o pleno do STJ. Magistrados do STJ votam amanhã, dia 15, na formação de 2 listas tríplices de desembargadores e de procuradores. As 2 listas serão entregues ao presidente Lula, que fará as indicações, uma de desembargador e outra para os procuradores. 2 listas tríplices com 3 nomes e o presidente Lula escolhe um. Na disputa pela vaga de desembargador está a cearense desembargadora do Tribunal Regional da 5ª Região de Recife, que é a Germana, desembargadora Germana, está nessa lista. Ao todo são 16 nomes. E na lista que está concorrendo para a vaga de procurador, são 40 nomes. E o tribunal baixa para 3 nomes. E os 3 nomes serão enviados para o presidente Lula escolher um. Agora, a página dos editoriais do Estadão. O primeiro diz: a direita é maior que Bolsonaro. O quadro eleitoral deste ano mostra que o campo da direita diversificou suas opções e já não precisa tanto do ex-presidente Bolsonaro para ganhar votos. Já a esquerda, que vive de Lula, encolheu. Segundo editorial, o valor da parceria do público com o privado. Longe de reduzir o alcance das políticas públicas, parcerias com o setor privado, onde o Estado se concentra no planejamento e supervisão e os especialistas na execução o ampliam. Vamos para as páginas de política do Estadão. Fundo eleitoral paga 55 milhões a candidaturas com menos de 100 votos Brasil afora. Levantamento do jornal Estado de São Paulo encontrou 2.771 candidaturas que receberam uma média de R$ 1.700 por voto, cada um
por cada um de seus votos, postulantes chegaram a ter menos de 10 eleitores. Alguns menos de 10 eleitores. Não é? O custo do voto. 2000, o gasto com vereadores quase sem voto. 2.771 candidatos a vereador não eleitos receberam cerca de R$ 1.700 do fundo partidário. Nenhum deles recebeu mais do que 100 votos. E teve um, como disse aqui, recebeu 10 votos. 54,7 milhões de reais foi o total de recursos recebidos pelos candidatos não eleitos. Número de votos, 30.886 votos. Proporção entre gêneros, foram 2.087 candidatas, né, mulheres e 684 candidatos homens. Proporção entre os 3 estados com mais casos. Primeiro, casos esses de candidatos que tiveram bem pouquinho voto e ganharam muito dinheiro. Pelo menos é o que disseram a Justiça Eleitoral e o Estadão fez o levantamento. Proporção entre os 3 estados com mais casos. Primeiro, Bahia, tem 236 casos. Rio de Janeiro com 162 e depois Amazonas com 156. E por partido, o PL, Partido Liberal, tem 361 casos desses, PSD é o segundo com 321 e o PP, o Partido Progressista, com 316 casos. Os partidos com mais casos são o PL, como eu falei, o PSD e o PP. Quando se consideram os diretórios estaduais, se sobressai o PP da Bahia, com 43, e o PSD, na Bahia, com 40 casos, e no Ceará tem 34 casos do PSD, de candidatos do PSD, que aqui no Ceará é comandado pelo presidente estadual Domingos Filho, 39 casos de candidatos que receberam muito dinheiro e tiveram menos de 100 votos, ou até 100 votos. E também o MDB do Amazonas, 34 casos, e no Piauí, 33 casos. PEC do Supremo vai mudar a estrutura do judiciário, diz a relatora. Senadora afirma que parecer sobre mandatos fixos no Supremo estará pronto no próximo mês. O relatório dela, eleita pelo Partido Progressista do Mato Grosso do Sul, a parlamentar, que é a Tereza Cristina, está com um projeto que redefine critérios para a troca dos ministros do STF. Então, logo o Senado comece a funcionar plenamente, após o segundo turno das eleições municipais, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, terá uma tarefa espinhosa pela frente. Ela é a relatora da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que define mandatos fixos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a permanência dos ministros no Supremo termina compulsoriamente apenas quando o ministro completa 75 anos de idade. O texto original do projeto, que chegou às mãos da relatora Tereza Cristina, propõe mandatos de 8 anos somente
para cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Outra matéria na capa, nas páginas internas do Estadão. PT mostra dificuldade em renovar lideranças. Páginas internacionais. Estados Unidos decidem enviar sistema de defesa antimísseis e 100 soldados para Israel. ONU acusa exército israelense de atacar base de suas forças no Líbano. Os chamados capacetes azuis. China inicia manobras militares perto de Taiwan. Páginas de Brasil. Pressionada, a empresa Enel se compromete a ampliar equipes de reparos em São Paulo. Medida foi anunciada após reunião com a Agência Nacional de Energia. 760 mil seguiam até ontem sem luz em São Paulo. Concessionária italiana reduziu os investimentos em funcionários em 2023. Prejuízo é incalculável, afirmam donos de restaurantes em São Paulo. Ainda nas páginas de Metrópole Brasil, saúde mental. Estados americanos processam o TikToker por causar vício nas crianças. Sorocaba planeja erguer o maior prédio do mundo, a área de urbanismo. Prefeito convidou Pablo Marçal para ser secretário. E qual é esse prefeito que quer empregar o empresário Pablo Marçal? É o prefeito de Sorocaba. Na última segunda, o prefeito de Sorocaba convidou o ex-candidato da capital para assumir o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico da prefeitura de Sorocaba na próxima gestão, que se iniciará em janeiro de 2025. Pronto. Pablo Marçal já tem convite para trabalhar como secretário. Urbanizar favelas reduz impacto da crise climática. Caderno de esportes. Corinthians tem reforços na luta contra a zona da degola. Em alta, Igor Jesus diz que Brasil deve manter postura ofensiva no jogo amanhã em Brasília contra o Peru, no estádio Mané Garrincha. Foguetão de Elon Musk faz seu segundo voo e manobra inédita de retorno ao local de partida. Caderno de Economia e Negócios. Fuga de venezuelanos cria mercado da aposentadoria na fronteira do Brasil. Isso lá em Pacaraima, Roraima. Governo ainda pode reverter a atual crise de confiança. Aliciamento lá em Pacaraima, o aliciamento começa na placa de boas-vindas de área vigiada pelo Exército. Criador de comerciais antológicos, morre aos 73 anos, é o Washington Oliveto. Obras-primas da publicidade foram criadas ao longo de extensa carreira. Traçou o caminho e definiu tudo o que veio depois. Educação financeira de crianças não pode ser tabu, defendem especialistas. Entendimento é de que conversar sobre dinheiro é importante para que as crianças tenham boa relação com suas finanças e entendam a diferença entre necessidade e desejo de ter. Investidor tem pouco incentivo para buscar ativos mais arrojados. Pressionada por greve e falta de caixa, a Boeing cortará 10% dos funcionários. É a capa do Caderno de Cultura e Comportamento do Estadão,
que é o caderno C2, é com o escritor Jefferson Tenório. A minha preocupação é ser lido. Autor de O Avesso da Pele, que foi proibido em escolas, ele lança agora o livro De Onde Eles Vêm. Agora vamos para as capas internas do jornal o Globo. Vamos começar pelos editoriais. Primeiro editorial: paralisia do Congresso prejudica mercado de carbono. Segundo, tolerância com caça ilegal de animais silvestres incentiva crime. Páginas de política. Paradoxo eleitoral. Fusões e federações entre partidos fracassam, mas PSDB e PDT devem apostar nelas para sobreviver para as eleições de 2026. E o Globo traz aqui um gráfico sobre a evolução da cláusula de barreira. Evolução prevista ao longo prazo pelos próprios congressistas, deputados e senadores. E para a cláusula de barreira para 2026, para os partidos sobreviverem, para receberem dinheiro do fundo eleitoral e fundo partidário, são dois fundos, eles precisam ter, em 2026, 2,5% dos votos válidos, sendo no mínimo 1,5% em 9 estados, e ter no mínimo 13 deputados federais, distribuídos em ao menos 9 estados. Se não conseguir alcançar essa cláusula, o partido praticamente se acaba. Olha aqui o resultado, é a evolução do número de prefeitos eleitos por partido, até agora. O Partido Novo, cresceu, tinha um prefeito em 2020 e agora em 2024 subiu para 18, um crescimento de 1.700%. O AGI tinha um prefeito em 2020 e agora elegeu 3, um crescimento de 200%. Republicano tinha 211 prefeitos, passou para 430, um crescimento de 103%. O PMB, Partido da Mulher Brasileira, tinha uma prefeitura, passou para 2, 100%. O DC, Democracia Cristã, tinha um prefeito, passou para 2, também 100%. O Avante também cresceu, de 82 para 135. O MOB, que é o ex-PMN, passou de 13 para 20. O PL, de Jair Bolsonaro, tinha 345, passou para 510, um aumento de 47%. O PT tinha 183, passou para 248, um aumento de 35,52%. O PSD de Kassab tinha 654 prefeituras, passou para 878, um aumento de 34%. O PSB tinha 252 prefeituras em 2020 e agora passou para 309, um crescimento de 22%. O PP também e por último ainda cresceu o MDB, que tinha 784, passou para 846, 7,91%. Agora os partidos que perderam prefeituras. O União Brasil, que é o partido aqui em Fortaleza do capitão Wagner, e o União Brasil, ele é o resultado da fusão do DEM, que era o antigo PFL, e com o PSL. Ele perdeu prefeituras. Ele ganhou prefeituras. Ele tinha 553, passou para 578, teve um aumento de 4,52%. Quem perdeu
foi a Rede Sustentabilidade. Tinha 5 prefeituras em 2020, passou para 4, menos 20%, baixou. O Podemos, que foi uma fusão mais o PSC, passou de 212 para 122, 44% a menos. O PSDB perdeu prefeitura, eram 520 em 2020, passou para 269, 48% a menos. E o PDT, que tinha 314 prefeituras em todo o país, agora tem 148, 52,87% a menos. Aí vem o Solidariedade, que tinha 135, passou para 62. O PCdoB perdeu também, tinha 46, agora só tem 19. O Partido Verde tinha 47 prefeituras e passou para 14, 70% a menos. O PRD, que aqui no estado é comandado pelo prefeito de Eusébio, o Acilon, tinha 261 prefeituras em todo o Brasil, agora só tem 76. Né? Uma delas é a Aquiraz, mas teve uma perda de 70%. Né? Tem o PRTB, do Pablo Marçal, que tinha 6 prefeituras, agora só tem uma. E o PSOL, que tinha 5 prefeituras em 2020, até agora zerado. Está disputando aí 2 prefeituras, acho que 2 prefeituras no segundo turno. Uma delas é São Paulo. Sobre essa questão de fusão, para que os partidos sobrevivam, a fusão de partido, no caso do PSDB com o PDT, aqui tem uma fala do presidente, atual presidente do PDT Nacional, que ele é presidente interino, porque o presidente nacional, Carlos Lupe, está ocupando o Ministério da Previdência do governo Lula, e o deputado cearense, o deputado federal cearense, André Figueiredo, que é o presidente hoje nacional do PDT, diz para o jornal o Globo. Ele admite que o possível acordo com o PSDB está mais baseado, a fusão entre os dois, está mais baseado esse acordo em afinidade programática, o acordo está mais baseado em pragmatismo eleitoral, de sobrevivência eleitoral, do que afinidade de programas, de partidário, de afinidade programática. Mas diz que ainda é cedo para sacramentá-lo, esse acordo. Ele defende que a conversa sobre as federações envolva a disputa à presidência da Câmara Federal, que vai ser em fevereiro próximo, a escolha do novo presidente, para tentar obter a anuência de um candidato à presidência da Câmara, para tentar a anuência de um candidato a presidente da Câmara dos Deputados para a volta de coligações nas eleições proporcionais, instrumento que sempre foi usado por partidos pequenos para sobreviver. E nessa época da existência das coligações de eleições proporcionais, existia a figura dos partidos de aluguel, que era muito criticado. Partidos de aluguel que se juntavam a essas coligações para dar sobrevivência aos partidos mais fortes. Tem uma fala aqui do deputado André Figueiredo, abre aspas, estamos discutindo as possibilidades. Federações não estão descartadas, mas não é uma certeza. Passado o segundo turno, vamos ter a maturação para as eleições na Câmara Federal.
Como as federações não tiveram o êxito que se esperava delas, uma hipótese é discutir a volta de coligações nas eleições proporcionais, defende o deputado cearense André Figueiredo. Tem aqui já estão fazendo aqui uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2025 e quem fez foi o Instituto Quest. Quest aponta preferência por Lula e racha na direita. Em sondagem para as eleições de 2026, Marçal, que foi derrotado para a prefeitura de São Paulo no primeiro turno, fica numericamente à frente do governador Tarcísio de Freitas na disputa pelo voto conservador. Marçal tem 18% e o governador tem 15%, respectivamente. O presidente Lula é a primeira opção na pesquisa com 32%. Portanto, se as eleições presidenciais fossem hoje, Lula partiria com 32% das intenções de voto, Pablo Marçal viria em segundo com 18% e depois vinha o governador de São Paulo com 15%. Mas tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte até 2026. Em São Paulo, rejeição alta persegue o candidato Guilherme Boulos, apesar da versão Paz e Amor que ele agora tenta demonstrar na campanha para segundo turno. E o prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, tenta descolar sua imagem do apagão que desde sexta-feira causa problema para a gestão dele lá em São Paulo. De olho no governo do Paraná, o senador Sérgio Moro fica sem palanque em Curitiba. Páginas de Brasil. Obstáculo na escola. Problemas de visão atingem 19% dos alunos entre 6 meses e 15 anos e dificultam o aprendizado. Agências apontam falha da empresa Enel em seguir plano de contingência e atender com presteza os clientes da luz elétrica em São Paulo. Apagão deve ampliar a ofensiva jurídica contra a empresa. E essa mesma empresa presta o serviço de distribuição de energia elétrica aqui no estado do Ceará. Desertinção. A empresa promete recriar o mamute, abrindo discussões éticas e ambientais. Aqui uma página inteira para homenagear o adeus a um gênio da publicidade. É Washington Oliveto. Empresários pedem a aprovação do projeto de lei do mercado de carbono. Transplantes infectados, Rio de Janeiro. Irresponsáveis é a palavra que o jornal O Globo usa para tratar desse assunto. Paciente com HIV fala sobre o erro irreparável na sua vida. Foi receber um transplante e o órgão transplantado estava com vírus da AIDS. Transplante infectados. Funcionária de laboratório nega ter assinado laudo. Essa Jaqueline Iris Barcelar de Assis deu uma entrevista ontem falando dessa situação, dessa fraude, segundo ela, uma fraude para o programa do Fantástico da Rede Globo, ontem à noite. Na página de Mundo, nas páginas de Mundo, o primeiro é sobre
é sobre a insatisfação lá na Argentina. O preço do ajuste. Serra elétrica de Milei, do presidente Javier Milei, tem impacto em educação, saúde, ciência e cultura. Netanyahu pede à ONU que abandone o sul do Líbano. Estados Unidos enviará sistema antimíssil a Israel. O técnico Dorival Júnior testa mudança tripla na seleção brasileira de futebol, que enfrenta amanhã o Peru, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Inglaterra, Portugal e Espanha vencem na rodada da Liga das Nações. Derretimento. Fora da seleção e reserva do United, o que se passa com o jogador Casimiro? Caderno 2, a manchete é sobre Paraty. Renasce uma festa, apostando na convivência entre literatura e temas quentes do noticiário. A Flip 2024 recupera clima de edições anteriores com autores celebrados nas ruas de Paraty, mesas lotadas e debates que entusiasmaram o público. Páginas internas do jornal cearense O Povo. Famílias aproveitam apresentações e oficinas na Estação das Artes. Domingo de Alegria. Local ofereceu oficina de ilustração e apresentações de mímica em alusão ao Dia da Criança, que foi celebrado no sábado, dia 12 de outubro. Foi feriado nacional por causa da homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Aqui essa foto no alto da capa da página Farol é sobre fiéis lotam ruas para acompanhar o Círio de Nazaré. 2 milhões de pessoas nessa procissão que é tradicional lá em Belém. Também na página é a homenagem, morre aos 73 anos o publicitário Washington Oliveto. Nas páginas azuis, que todas as segundas-feiras traz uma entrevista, é com o estilista Almi França. A gente vive uma moda muito injusta socialmente, diz ele nessa entrevista ao jornal O Povo. A reportagem de hoje do jornal O Povo e a manchete de capa: temperatura sobe 1,8 graus Celsius em 6 décadas no Ceará. Os impactos no semiárido cearense. Isso aqui é aquela região do Quixadá, terra dos monólitos. Queimadas, desmatamento e urbanização, que causam o efeito estufa. Nas páginas sobre política, nós temos: Ciro rebate críticas por apoio de pedetistas a André Fernandes. Ele disse: não sou e nem serei puxadinho do PT. Fecha aspas. Juventude do PDT repudia apoio a André Fernandes, dizendo que trabalhista não vota em bolsonarista. Capturado pelo fascismo, petistas lamentam apoio de Roberto Cláudio a André Fernandes. Em Caucaia, o candidato do PT à prefeitura, que está disputando o segundo turno, o Valdemir Catânio, critica a união entre Emília Pessoa, que foi derrotada, ficou em terceiro lugar, por 8 votos apenas, do Catânio. Catânio ficou em segundo. E o Catânio está criticando essa união da Emília Pessoa com o candidato Naomi Amorim, do PSD. E no sábado, a Emília Pessoa fez uma live, uma transmissão, né, via internet, via as redes sociais,
declarando apoio à eleição de Naomi Amorim. Aí o Catânio diz essa frase para o jornal O Povo: não compramos apoio, fecha aspas. Ainda nas páginas de política, o André Fernandes, no primeiro turno, venceu, teve maioria de votos em 89 bairros de Fortaleza. E o concorrente Evandro Leitão, do PT, teve maioria de votos apenas em 21 bairros. Lula, aqui é a pesquisa do Quest, o Jornal O Povo também traz. Pesquisa se as eleições de 2026 para a presidência da República fossem hoje, o Lula teria 32% dos votos, das intenções de votos, se a eleição fosse hoje. E Marçal ficaria, Pablo Marçal, aquele influencer que ficou em terceiro colocado para a disputa de São Paulo, era o segundo colocado com 18%. E o atual governador de São Paulo ficaria com 15%. Páginas de economia do Jornal O Povo. Venda de veículos usados no Ceará cresce, mas enfrenta demora em transferência. Banco Central recebe propostas para a segunda fase de moeda digital. Nova Lei Geral do Turismo anima agentes de viagem e setor aéreo. Preço do litro do diesel no Ceará cai 0,34 centavos de real em uma semana. Disputa entre facções. O bairro do Quintino Cunha registra 12 homicídios em 5 semanas. Aqui um artigo do Ricardo Moura, que é jornalista e é especialista em segurança pública, ele estuda há vários anos essa área. Ele diz: mapa do crime organizado revela um Brasil onde o Estado, o poder estatal, não tem vez. Anvisa diz que farmácias podem vender medicamentos prescritos por enfermeiros. Aí a grita é geral dos médicos. Concerto musical vira trilha sonora do pôr do sol na Ponte dos Ingleses, na praia de Iracema de Fortaleza. A advogada acusada de integrar facção vai para a prisão domiciliar. Editorial do Jornal O Povo de hoje. Congresso abraça revanchismo ao ser contra o STF, o Supremo Tribunal Federal. Página de esportes. Qual a maior torcida em Fortaleza? Pesquisa Datafolha. Ceará e Fortaleza têm empate técnico. Vamos ver aqui esse empate técnico. O que é que diz a pesquisa do Datafolha? Quando o pesquisador cita os nomes dos times de futebol, pesquisa Datafolha, qual é o seu time preferido? Aí cita os nomes. Aí o Ceará Esporte Clube tem 32%, Fortaleza com 30%, nenhum é o terceiro colocado, 24%. Aí aparece o Flamengo com 6%, o Corinthians com 3%, o Palmeiras com 1%, o Ferroviário, que é o Ferrinho, aqui do Ceará aparece com 1%, São Paulo 1%, Vasco 1%, outros 2%. Quando não cita nenhum time e pergunta qual é o time de futebol da sua preferência, sem citar nenhum time, não. Aí o Ceará aparece com 28%, o Fortaleza, o Ceará com 28%, o Fortaleza com 21%, nenhum com 27%, o Flamengo com 7%, Corinthians com 8%, o Ferroviário com 1%, Palmeiras com 3%, São Paulo com 1%, Vasco com 1% e o Santos com 1%. Vamos agora às páginas internas hoje do Correio Brasiliense não abriram aqui, mas temos aqui o site
E no momento o site do Correio Brasiliense cita investigação do Exército sobre morte de soldado militar deve durar 45 dias, é aquele caso desse jovem que morreu aos 19 anos com uma árvore caiu sobre ele na sexta-feira. Crime no Riacho Fundo, criança de 10 anos e segurança morrem baleados em bar. Prefeito das prefeituras de Águas Lindas e Valparaíso define prioridades. Suspeita de bomba mobiliza a polícia durante a madrugada. O Washington Oliveto é a homenagem ao ícone da publicidade. Na área de política, aqui diz, após o primeiro turno das eleições municipais, o PT senta no divã. Divã é o nome daquele sofá onde as pessoas, dos psicanalistas, onde as pessoas vão para desabafar os seus problemas. Dizendo em São Paulo que o Datena, que foi candidato pelo PSDB lá em São Paulo, tirou 4º lugar, o Datena declara apoio a Guilherme Boulos no segundo turno e ele cita com o mote: vote contra o crime. Tem a pesquisa do Instituto Quest, Lula venceria em 2026, mas maioria não quer que ele concorra. Na reta final, as apostas de Ricardo Nunes e Boulos, nas entrelinhas, Luzias, Saquaremas e Camaleões. Na área de política, 16 anos do caso Eloá relembra o crime que parou o Brasil. Casa de sadomasoquismo, que dizia ser clínica de estética, é fechada. Cachorro morre após tocar em fio de energia rompido pelos temporais em São Paulo. Com essas informações, eu encerro aqui esse primeiro bloco de notícias, com esse apanhado de as capas e dos principais jornais do país, para você, na manhã desta segunda-feira, dia 14 de outubro. Agradeço mais uma vez a sua audiência, telespectador, internautas da TV da Transparência. Convido você também para dar uma passada e dar uma leitura no blog do Edson Silva, com matérias exclusivas sobre política, gestão pública, poder judiciário. E muito obrigado por sua audiência. Continue com a nossa programação.